Isso dói ver, porque quando você olha para uma rua no Japão limpa, organizada, sem lixo espalhado, sem embalagem jogada no chão, sem sacola presa no bueiro, a primeira sensação não é admiração, é incômodo. Porque a pergunta que vem logo depois é inevitável. Por que lá eles conseguem e aqui parece tão difícil? E talvez o mais desconfortável seja perceber que o Japão não precisa gritar para humilhar o Brasil. Ele faz isso em silêncio, com uma calçada limpa, com uma estação cheia de gente, mas sem sujeira, com uma criança aprendendo desde cedo que o espaço público também é responsabilidade dela. E esse é o ponto que muita gente ignora. O Japão não é limpo simplesmente porque tem tecnologia, dinheiro ou fiscalização. Esses fatores ajudam, claro, mas a raiz é muito mais profunda. Ela começa antes da rua, começa antes da multa, começa antes da lixeira. Começa na forma como uma sociedade ensina uma pessoa a enxergar o que é de todos. Porque no Brasil, muitas vezes, o lixo na rua é tratado como paisagem. A pessoa termina de beber algo e joga o copo no chão como se o problema desaparecesse. Come um salgadinho e deixa a embalagem no banco da praça. Vê uma calçada suja e pensa, alguém vai limpar. No Japão, essa lógica muda. O lixo não some quando sai da sua mão. Ele continua sendo seu. E é aqui que a história começa a ficar desconfortável, porque o segredo das ruas japonesas não está apenas nas ruas, está dentro das escolas, dentro das casas, dentro dos hábitos pequenos, repetidos por anos até virarem cultura. E quando você entende isso, a comparação com o Brasil deixa de ser sobre limpeza, ela passa a ser sobre formação. Em muitas escolas japonesas, os alunos participam da limpeza das salas, corredores e espaços que usam, não como castigo, não como humilhação, mas como parte da educação. A criança aprende uma coisa simples, mas poderosa. Se você sujou, você ajuda a limpar. Se você usa um espaço, você cuida dele. Se aquilo é coletivo, então também é seu. Agora, pensa no impacto disso ao longo de uma vida inteira. Uma criança que passa anos limpando a própria sala de aula cresce com uma percepção diferente sobre sujeira. Ela não vê limpeza como serviço de alguém inferior. Ela vê limpeza como respeito. E aqui está uma diferença brutal. Em muitos lugares do Brasil, limpar ainda é visto como tarefa de outra pessoa. O aluno suja a escola, mas alguém limpa. O cliente joga lixo na praça de alimentação, mas alguém recolhe. O cidadão joga entulho na rua, mas a prefeitura que se vire. Esse pensamento cria uma separação perigosa. Eu uso, os outros cuidam. No Japão, a educação tenta quebrar essa separação cedo. O aluno não está apenas aprendendo matemática, ciências ou história. Ele está aprendendo convivência. Está aprendendo que liberdade sem responsabilidade vira bagunça. Está aprendendo que a cidade não é um lugar onde você apenas passa, é um lugar que você ajuda a preservar. E por isso a rua limpa no Japão não é só uma rua limpa. Ela é o resultado visível de uma mentalidade invisível. É por isso que dói ver, porque a diferença não está apenas no chão, está no comportamento. E quando um país consegue fazer uma multidão passar por uma avenida sem transformar aquilo em depósito de lixo, ele não está mostrando só organização, ele está mostrando que existe uma regra social silenciosa ali. Não suje o espaço que todos vão usar depois de você. E tem outro detalhe que surpreende muita gente. No Japão, não é tão comum encontrar lixeiras públicas em todos os lugares. Para um brasileiro, isso parece absurdo, porque aqui a explicação imediata costuma ser: as pessoas jogam lixo na rua porque não tem lixeira. Mas o Japão mostra uma coisa desconfortável. A ausência de lixeira não vira automaticamente sujeira. Em muitos casos, as pessoas guardam o lixo na bolsa, na mochila ou no bolso até chegar em casa ou encontrar o local correto de descarte. Ou seja, o problema não termina quando falta lixeira. O comportamento continua. E esse é o choque. No Brasil, quando falta estrutura, muita gente usa isso como autorização para abandonar o próprio lixo em qualquer lugar. No Japão, a falta de lixeira pode virar apenas um atraso no descarte, não uma desculpa para sujar a rua. E isso não significa que o Japão seja perfeito, nenhum país é. Existem problemas, exceções, regiões diferentes, situações diferentes. Mas a média do comportamento público impressiona, porque revela uma cultura onde o constrangimento social pesa. Jogar lixo na rua não é apenas uma infração, é uma quebra de respeito, é fazer o outro pagar pela sua falta de cuidado. Além disso, o descarte de lixo no Japão costuma ser organizado por categorias, horários e regras locais. Dependendo da cidade, o morador precisa separar resíduos de formas específicas. Não é simplesmente pegar tudo, colocar em qualquer saco e jogar fora. E quando a sociedade inteira cresce entendendo que o lixo tem destino, tipo e responsabilidade, a rua deixa de ser depósito.
É aqui que a comparação machuca o Brasil, porque nós muitas vezes discutimos limpeza urbana como se fosse apenas caminhão, gari e lixeira. Mas antes de tudo isso, existe uma pergunta mais profunda: que tipo de cidadão a gente forma? Talvez a maior humilhação de Japão não seja ter ruas limpas. É mostrar que uma sociedade pode funcionar melhor quando as pessoas param de agir como se o espaço público não fosse de ninguém. Porque quando uma pessoa joga lixo na rua, ela não está apenas sujando o chão. Ela está dizendo, mesmo sem falar, o próximo que lide com isso. E essa frase invisível custa caro, custa saúde, custa enchente, custa mau cheiro. O Japão incomoda porque revela uma verdade que o Brasil evita encarar. Limpeza pública não começa no caminhão de lixo, começa na cabeça. Começa quando uma criança entende que cuidar do ambiente não é vergonha. Começa quando um adulto guarda uma embalagem até encontrar o lugar certo. Começa quando a sociedade para de romantizar a esperteza de empurrar problema para o outro. Isso dói ver. Dói porque a solução parece simples, mas exige algo difícil: mudar hábito. Dói porque a gente percebe que não é só sobre falta de estrutura. Dói porque, em muitos casos, o Brasil não está apenas sujo por fora, ele foi mal educado por dentro. Mas essa comparação também deixa uma esperança. Se comportamento é aprendido, ele também pode ser mudado. Se uma cultura de descuido foi normalizada, uma cultura de cuidado também pode ser construída. A pergunta é: a gente quer mesmo mudar ou prefere continuar dizendo que a culpa é sempre de alguém? Comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil conseguiria aprender algo com o Japão ou a nossa realidade é completamente diferente? Se esse vídeo te fez enxergar esse assunto de outro jeito, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos do Hiper Curioso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.